Fala pessoal, está começando mais um episódio do Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e host aqui no canal. Hoje a nossa conversa de dono é com dois convidados, então se prepare aí para muita história e muita risada também. Eu vou estar hoje conversando com ele que é advogado de profissão, mas viajante por essência. Lúcio Varela é o equilíbrio entre planejamento e o espírito de descoberta. Junto com ele vai estar um cara que tem mais de 30 anos de vivência no off-road, iniciando ainda lá no tempo raiz, do tempo das Toyota Bandeirante. Caio, ele que construiu uma trajetória sólida no universo 4x4 e trabalha no Banco do Brasil. Então vem junto conosco que tá super legal. Agora sim, pessoal, estou aqui de frente com o Caio, com o Lúcio, e para você que já acompanha o nosso canal, sabe que antes de eu iniciar com as nossas perguntas mais voltadas aí para o nosso tema hoje, que é sobre expedições, eu gosto de abordar um lado mais pessoal do nosso convidado. Então, para começar, eu vou pedir para o Caio, fale um pouco quem que é o Caio aí fora do universo 4x4, Caio. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, para estar aí participando do podcast. O Caio aí por muitos anos aí já envolvido com off-road, desde da infância, né? E hoje o Caio, além de trabalhar no Banco do Brasil, né, que é a minha primeira atividade, a gente começou a fazer algumas expedições por aí. Eu sou o pai da Manu, esposo da Letícia, né? E estamos aí agora abrindo novos roteiros, caminhos, trilhas, expedições, né? Bacana. E Lúcio, eu vou fazendo um bate-bola aqui entre vocês dois. Quem que é o Lúcio aí fora das estradas, fora das expedições? Olá, Juliana, tudo bem? Queria agradecer o convite aí da gente estar participando aí no podcast Conversa de Dono. O Lúcio é um advogado, trabalha no direito civil, apaixonado pela estrada, principalmente pela estrada. Junto com a minha esposa, a Márcia, a gente desbrava a América do Sul toda aí, o Brasil, e essa é a nossa paixão. Então, o dia a dia estressado dentro do escritório, a gente compensa quando tá no trecho aí. Então, aí a gente se envolveu aí depois da pandemia, mais nesse foco, porque esse nicho ele aumentou muito depois da pandemia, né? Então nós ficamos em pousadas e tal, e aí quando veio a pandemia a gente resolveu partir pro modo overlander. Compramos uma barraca e começamos a explorar os locais aí mais remotos do Brasil e da América do Sul aí. Começou no camping por uma questão de lazer e virou profissão. E virou um negócio. Bacana. Isso aí. Caio, tu começou na época mais raiz do negócio, nos Toyota Bandeirante, né? Na verdade, eu venho... Antes de completar 18 anos, eu já andava com um Toyota Bandeirante, né? Eu trabalhei na Celesc por um tempo, o pai trabalhou com a empreiteira da Celesc, então a gente vivia esses interior aí, dando suporte para as equipes, e no tempo que realmente as estradas do interior eram trilhas, na verdade. Tu acredita que foi nesse momento que veio a paixão aí pelo 4x4? Cara, na verdade ela veio acontecer um pouco mais perto da pandemia também, que eu acabei comprando o primeiro 4x4, né? Depois que eu acabei comprando para lazer um 4x4, que antes era só para trabalho, e eu comecei a fazer expedições como eu faço hoje, né? Então essas expedições elas acabaram... comecei a conhecer pessoas que já estavam vivendo disso, e eles disseram, por que não usar a Coxilha Rica também, né? Não viver isso lá dentro da Coxilha Rica, um lugar tão bonito, que já existia algumas empresas que faziam expedições na Coxilha há mais de 10 anos atrás, grupos de amigos que
que costumava fazer isso. E, cara, fui desafiado a conhecer. E como eu já conhecia muito dos lugares por conta desde a Celesc, né? Então foi só questão de começar a rodar e daí na época da pandemia a gente não tinha o que fazer nos finais de semana, ou era ficar dentro de casa ou saía pro meio do mato, ia eu e minha esposa, a gente levava uma churrasqueira e íamos conhecer roteiros por aí e reconhecer alguns roteiros que viraram as nossas rotas de hoje. O teu veio por conta do teu pai, né? Essa paixão aí da estrada veio por exemplo do pai. Que a gente, o exemplo ele carrega, né? Então, quando a gente era muito novo, o pai sempre gostou de acampar e pegava os finais de semana e ia para algum lugar mostrar pra gente como é que era a cultura, Rio Grande do Sul, litoral catarinense. Então tinha vários campos com muita estrutura na época. Então ele pegava um Corcel 2 que ele tinha, uma carretinha atrás, colocava eu, a minha irmã, o vô e a avó, ele, a mãe, e levava nós para esses campos e a gente ficava uma semana, 2 acampado, e ele voltava a trabalhar, época de férias, e o vô e a avó ficavam cuidando da gente, de mim e da minha irmã lá no camp. Então essa vida a gente tem desde pequeno, gostando da aventura do Overlander, sem saber que ia ser um Overlander um dia, né? Então a paixão vem do exemplo do pai aí, de querer mostrar pra gente aí o que tem fora de casa, entendeu? Certo. Eu faço um pouco do vai e vem, vamos dizer assim, durante o meu horário comercial, eu estou na agência, e no período da noite eu estou na faculdade dando aula, né? Como é que vocês fazem essa questão aí? Você também tem a questão de um horário, não sei se é comercial, eu sei que o banco tem um horário um pouco diferenciado também, né? Mas como é que vocês fazem para conciliar, vamos dizer assim, a rotina de um horário comercial junto com o processo do Tropas e tal? Na verdade, eu sempre tive o costume de acordar muito cedo, né? Então, cedo já tô normalmente fazendo... Obrigado. Cedo já tô normalmente na atividade, né? Fazendo planilha, olhando o que tem que fazer. Porque eu acabei ficando nessa parceria com o Lúcio, depois que ele chegou nas expedições aí, que a gente realmente startou com expedições fora da Coxilha Rica, porque meu foco inicialmente era ficar só dentro da coxilha. A minha parte ficou mais a parte comercial, atendo mais os clientes, né? Então eu aproveito de manhã para dar alguns retornos e fazer essa parte mais logística, com hotel, né? Aproveito esse horário da manhã até antes de trabalhar, né? A gente vai trabalhar umas 8 e pouquinho. Então dá tempo de conciliando isso aí. Hoje com as inteligência artificial, com o celular, com tudo que hoje facilita muito, né? A gente tem muito acesso a aplicativos que auxiliam, né, nessa gestão. Até falando nisso, eu até comentava com o Lúcio antes da gente começar a gravar, né? Cara, hoje eu fui para Palmeira, daí na ida e na volta, né? Cheguei até lá, fiz a reunião, voltei e levei umas 2 horas nesse processo, cara. E quando eu voltei já tinha uma reunião agendada para segunda-feira. Cara, a IA chegou o lead, a IA atendeu, fez toda a conversa com a moça lá, e a moça, segunda-feira à tarde e tal, não sei o quê. Quando eu fui olhar, daí eu comentei com o Lúcio, assim, cara, tá agendado já a reunião. Né? E você, Lúcio, como é que você faz para conviver aí, conciliar a parte de escritório e o Tropas? O escritório, ele praticamente anda bem hoje, sabe? A gente tem uma equipe boa lá, eu tenho um associado lá, o Clóvis, então ele me ajuda muito nessa questão aí. Eu sou o cara que levanta o processo, entendeu? Escrevo quando preciso, mas eu gosto de levantar. E o Clóvis está lá para me dar o suporte para escrever. Até aproveitando o gancho do Caio ali, quando ele falou que quando nós fizemos a parceria, isso é importante destacar, que o Caio, ele assumiu, né, a logística e as expedições dentro da Coxilha Rica, e aí a gente já era amigo, eu já fiz expedições com ele como cliente também, e aí ele um dia me chamou e tal, disse, olha, quem sabe tu puxa para mim aqui, eu tô sem o tempo agora aqui, ou tenho outra para fazer. Eu disse, não, vamos lá. E aí ele notou que eu tinha o desprendimento para fazer esse tipo de trabalho, né, conhecia também bastante a região da Coxilha Rica. E um dia ele me chamou, vamos tomar um café, vamos. Disse, olha, eu sei que tá fazendo bastante viagem para fora, de lazer, né? Eu fazia viagens para conhecer o América do Sul aí, e faço até hoje. E aí ele, quem sabe, vamos conciliar o Tropas aí, com o teu perfil de viajante, fora do que eu tô trabalhando.
para a gente montar uma estrutura aí e ver se levamos uma galera para conhecer o mundo, se embora. E aí, justamente, ele me chamou porque eu consigo me desprender melhor do escritório. Tenho essa facilidade. O Caio, como trabalha no banco, ele tem o horário dele, né? E aí a gente consegue, então, com a minha liberdade dentro do escritório, conseguir conciliar as expedições fora mais tempo. A Coxilha Rica tem um papel bem forte nessa questão do Tropas, né? Conte um pouco para nós ali. Eu tive a oportunidade de visitar já lá, né? Fui eu e minha esposa lá junto com você e com a Márcia, né? Mas conte para quem está nos assistindo aí o que é o Rancho Tropas. Conte um pouco para nós ali essa, vamos dizer assim, esse vínculo de vocês com a Coxilha Rica. Então, aos poucos, né, essa questão de expedições para a Coxilha, ela cresceu muito do dia desde que o Tropas nasceu. Era uma região de turismo muito carente, ainda é uma região carente de receptivo, de alguém que faça o receptivo turístico. Então, faz falta alguma forma que o turista consiga chegar na Coxilha Rica, conhecer, sem depender de um grupo fechado. Fechar grupos, né? Então, o primeiro passo foi o Tropas, ele fazendo esse tipo de grupo e levar para dentro da Coxilha Rica, como fazem as cavalgadas, aí veio passeios de bike, caminhadas, tem bastante já, mas é sempre grupos. Hoje, por exemplo, um turista dificilmente ele consegue vir para a Coxilha Rica e dizer assim, não, vou para a Coxilha Rica sozinho, eu vou conhecer alguns lugares, ele não vai encontrar os lugares fechados, não vai ter uma referência, né? Hoje já estamos com alguma evolução por conta do hotel, né? Fazenda Cerro Azul, que tem lá Fazenda Lua Cheia também, que eles recebem turistas de forma, vamos falar orgânica, né? A gente diz, né? Ele está acostumado agora com a palavra orgânica, porque o turista consegue fazer uma reserva e vai sozinho, não depende de um grupo. E o Tropas começou a juntar esses grupos e levar para lá. Só que isso vai fazendo com que as pessoas vão conhecendo cada vez mais a Coxilha. Um fala para o outro e as pessoas querem conhecer, e o Instagram vai divulgando, e assim cada vez vai a procura ficando maior, né? E eu acredito que o Tropas ele foi algo que abriu as portas, né, pro turismo de 4x4 dentro da Coxilha ser apresentado pro mundo, pro Brasil de forma geral. Bacana. Até mandar um abraço pro Aldinho lá da Lua Cheia. Ele já esteve aqui no nosso programa aqui falando um pouco sobre a questão de como que ele toca, né, a Lua Cheia. Até por sinal, amanhã começa a sapecada, não, amanhã abre o recanto. Né? Já tem tudo. Semana que vem começa a sapecada e daí tem o Pichurum. Que tem o Pichurum, né? Ele deve estar na correria danada. Imagino. Falar em correria danada, vai ser quinta-feira, ele vai estar assistindo nós. É isso aí. Até eu nem coloquei no roteiro aqui, mas na hora que você falou ali da Coxilha e tal, eu sei que está tendo um evento, vai ter um evento no dia 19, 20 e 21 de junho na Coxilha, que é Coxilha Festival, né? O festival. Fale para nós um pouco então, desse evento aí. Voltando um pouquinho só, né? Eu acabei não falando um pouco do rancho, você perguntou ali. O rancho acabou virando uma base, né? Que a gente teve a oportunidade de ter um local lá como base e que para fazer exatamente o que eu ainda acho que falta, que é o receptivo, né? Então a minha ideia é que ele seja um receptivo para as pessoas que queiram vir para a Coxilha, independente de estar com um grupo ou não, né? Então, uma base para favorecer as empresas que fazem expedições, o próprio Tropas Expedições usar como base. E o Coxilha Festival, o que acontece? Ele vem de uma ideia que já vinha sendo criada há algum tempo atrás, de fomentar o turismo, justamente para que a gente possa mostrar para essas empresas que hoje fazem expedição na Coxilha Rica tudo que a gente tem, poder mostrar para o pessoal da região o que acontece na Coxilha Rica praticamente todo final de semana.
que 90% do público que hoje faz expedições na Coxilha Rica são de fora, não são daqui da nossa região. Então esse festival, a ideia é justamente o quê? Mostrar para quem está mais perto um pouco do que é feito todo final de semana. É uma amostra, na verdade, do que é feito. É uma junção de todos os grupos e de todas as pessoas que vivem esse mundo do 4x4. E a gente acabou conversando muito, veio muito isso da própria prefeitura de Capão Alto, que eles queriam muito fazer um evento desse tipo, né? Eu digo porque o Capão Alto, a Coxilha Rica está dentro dos 3 municípios, né? É bom salientar que é Painel, Lages, Capão Alto. Mas hoje temos, né, fazendas no Painel, tem fazenda em Lages, tem gente recebendo, tá? Mas o que eu falei ali um pouco antes, que é esse receptivo autônomo já, por enquanto está praticamente dentro do Capão Alto, porque é o Fazenda Cerro Azul, a lua cheia, o queijo em si, que acabou se tornando parte fundamental da Coxilha como turismo, e eles estão dentro disso, sabe? Então, de forma autônoma, eles recebem turistas. E é isso que o festival vem mostrar. É tentar abrir portas para que a gente possa transformar a Coxilha Rica, de repente, num destino turístico que as pessoas possam conhecer durante a semana, em outros períodos também, né? Bacana. Para a gente finalizar esse primeiro bloco aqui, antes de eu fazer essa pergunta para os dois aqui, Lúcio, eu sei que tu tem um envolvimento junto com a Márcia ali, né? Eu sei que aquele dia a gente pôde... A minha esposa ficou doida pela Márcia. Que casal, gente boa e tal, não sei o quê. Né? O que a família, também para você, Caio, daí fazendo junção, o que a família... Eu vejo muito nos vídeos, né, do Tropas ali. Eu acho que foi o evento de Páscoa, né? Umas crianças lá brincando e tal. Então eu vejo que tem muito envolvimento junto com as esposas, com a família, com os filhos, né? Qual que é vamos dizer assim, a família fazendo parte dessa jornada junto do Tropas? Juliano, é exatamente isso que tu falou, família. Esse é o principal objetivo nosso. Apresentar para as famílias que gostam desse estilo de vida, seja viajando, ou seja no off-road, ou seja no 4x4, né, Caio? Para que eles vivenciem o que a gente vive. Então assim, quando você chega num lugar longe, por exemplo, tu vai lá para o Ushuaia, a gente tem uma expedição para o Ushuaia agora no final do ano. Tu chega nesse lugar, você, a tua esposa, a tua família, você quer mostrar isso para os teus amigos, para as pessoas em volta. Então isso que me motivou, principalmente, a estar fazendo parte do Tropas Expedições, para quê? Para poder proporcionar para as pessoas exatamente isso, que não é uma empresa, é 2 amigos. O objetivo mesmo, a ideia mesmo, levar para as pessoas, proporcionar para elas o que a gente sente quando a gente está nos lugares ou fazendo o que a gente gosta. E a Márcia é peça fundamental aí nessa montagem aí. Como é que é o nome da pessoa que vai do lado guiando? Zequinha? O Zequinha, a Márcia é o Zequinha. Ela é a Zequinha oficial. Eu já fiz expedições sem a minha Zequinha oficial, mas não é a mesma. Então, tendo a família do nosso lado, apoiando nessas decisões, nesse envolvimento, recebendo as pessoas com carinho, porque a gente frisa muito isso, né, Caio? Vamos receber como se fosse dentro da nossa casa. Tanto que a gente tem o Resenha Tropas, que é uma churrascada, tem as brincadeiras e tudo isso envolve esse movimento de família. Então as pessoas se sentem em casa quando estão com a gente numa expedição do Tropas Expedições. E a família é fundamental. Na verdade, a gente até brinca, né? Hoje a minha filha, né, que é a minha mini Zequinha, ela chama as amigas para fazer parte da família Tropas, pra você ter uma ideia, né? Hoje ela diz, você tem que convidar teu pai para fazer parte da família Tropas, fala pros meus amigos, né? A minha esposa, ela desde o início, quando a gente começou, não tinha nem a Manu ainda, a Lelê, ela já saía comigo pra gente procurar novos roteiros. Ela começou a viajar comigo, fazer a expedição, a gente fez Bom Jesus, a parte lá de Caxias do Sul ali, que tem as barragens. Então, tudo isso foi sendo construído e hoje a gente criou realmente o Família Tropas. Cada família que entra, vem fazer uma expedição com nós, ela vai fazer uma, vai fazer duas, ela vai se sentir parte da nossa família, porque a gente tenta proporcionar para eles, como o Lúcio falou,
justamente isso, um ambiente familiar, né? Esse mundo off-road do 4x4 de expedição, 4x4, que eu vou te dizer assim, de carros um pouco mais originais. A gente também busca um pouco de aventura, um pouco de adrenalina, todo mundo que quer, né? Mas a gente é voltado realmente para poder trazer a esposa junto, para poder trazer os filhos juntos, né? Tá num ambiente em família, tanto o pai possa se divertir, mas a família toda tá curtindo aquele momento. Então tem resenha para tudo quanto é tipo, tem resenha para as crianças, tem resenha para os adultos, né? Então é churrasco, não é só trilha, não é só barro, não é só lama, tem de tudo um pouco. É um conjunto que forma uma expedição ou um passeio ser legal. Bacana. Lúcio, tu atua como advogado, né? Vamos passar para o bloco 2 aqui, que é a parte mais focada na parte de conhecimentos mais técnicos, vamos dizer assim. Apesar que a gente sabe que as expedições e o off-road, eu acho que ele é muito mais prática do que teoria, né? Eu até sei que vocês têm, vamos dizer assim, um curso né? Não tem um curso que a pessoa pode fazer, né? Isso, a gente trouxe 2 ou 3 edições de treinamento 4x4. Isso, treinamento. Hoje tem empresas que fazem isso, né? Treinamento 4x4. Mas independente do treinamento, a gente tenta dar muita instrução para as pessoas, né? Principalmente os que estão iniciando, a gente nota uma evolução. O cara chega com um carro, com um pneu liso e ele sofre um pouquinho, daí ele quer aprender, ele começa a estudar sobre pneu, ele vai pro YouTube, ele pergunta... Quebra uns 3 eixos. Não chega a quebrar, mas ele sofre um pouquinho mais, na segunda-feira ele tá lá comprando um pneu novo, ele tá botando uma suspensão um pouquinho mais alta, ele vai equipando o carro porque ele viu o colega, viu o outro carro, ele conversou, perguntou para nós, né? E a gente auxilia muito nessa parte, né? Quando a gente chega num desafio, alguma coisa... A maioria dos desafios, né, quase todos são opcionais, mas a gente faz questão que às vezes aquela pessoa mais iniciante participe justamente para ela ir conhecendo e pegando a manha, né? Tu atuou no Transcatarina, né, Caio? Isso. Você foi staff? Como é que foi a tua participação no Transcatarina? Eu participei no Transcatarina como staff durante 3 anos na categoria que eu digo que é a mais pesada do Transcatarina, né? Que é a categoria Adventure, que é só carros preparados, trilha pesada mesmo. E depois, por 2 anos... nos 2 anos você estava junto, né? Nos 2 anos, daí eu fui... o pessoal do Transcatarina me chamou para ser diretor de prova. Aí, como diretor de prova, eu trouxe o Lúcio e mais uma equipe que eu montei para cuidar daí, então, da expedição Transcatarina, que era a categoria de expedição. Bacana. E Lúcio, como é que a advocacia contribui para o lado do negócio do Tropas? Porque eu acho que tu falou de Ushuaia, né? Eu sei que tem Ushuaia, tem Patagônia, tem diversos... acredito que dentro do Brasil também deve ocorrer, mas vocês têm que ter um suporte jurídico que facilita um pouco, porque você tem, né, esse braço ali. Como é que funciona? Exatamente. Assim, antes de tudo, antes de acontecer, de se montar essa empresa para expedições, você tem muito planejamento. Não é assim, vamos montar... Não é assim. Vamos montar uma empresa e vamos levar a galera? Não. Você tem que ter a segurança, você tem que ter o resguardo para que tudo ocorra dentro do combinado. E para se combinar e executar, tu tem que ter o planejamento. Então a gente tem contratos com os clientes para deixar tudo tanto seguro para nós, como empresa, quanto para o cliente como pessoa física. Então a gente trabalha o lado jurídico justamente nessa questão. Deixar isso tudo muito bem planejado, muito bem amarrado, para que ninguém sofra nada lá na frente. Então a advocacia ela contribui muito, conhecimento técnico, para que todas as ações que a gente tome não tenham consequências ruins lá na frente. Então ela ajuda bastante, contribui muito. E já teve alguns perrengues, assim? Chegar na aduana e der ruim? Já tiveram alguma coisa assim? A gente estuda muito antes de levar uma turma para fora do Brasil. Então, a parte de logística, alfandegária, seguro, prestação de serviço, a gente toma todas as precauções para que não aconteça o perrengue.
Mesmo assim, ainda a gente deixa escapar alguma coisinha. Nós fomos para Mendoza, na segunda edição, se não me engano. E aí, cara, a gente deixou passar um engate de reboque. Foi na primeira? Na primeira. Deixamos Na primeira. passar um engate de reboque. E a legislação da Argentina não permite nada que exceda o para-choque. E lá no briefing, deixamos passar. E aí, primeira parada policial na Argentina, policial... Não, o legal é que no briefing eu tava parado em cima com o pé em cima do galho. Pra esconder o negócio. Não. Tava no briefing e escorei o pé em cima do galho. A gente conversou, mas tipo, naquela hora a gente não se ligava, mais. Porque a gente já tinha avisado que o engate não pode usar e tudo mais. E daí o participante também não viu, né? E acabou passando batida, a gente também, naquela hora passou, mas também foi um aprendizado. Hoje, antes de passar do ano, a gente já confere. Eu morei na Argentina, então eu ia Brasil-Argentina no mínimo 2 vezes por ano, né? Porque para renovar o visto, então eu ia e vinha, né? E cara, toda viagem passava ali pela aduana ali. Uma hora eu lembro que os caras me cobraram um adesivo de 80 km por hora nas costas. A gente tava com uma Tupic na época. Outra hora era não sei o que. Cara, sempre tinha um perrenguezinho. Claro que isso dali era muitas das vezes até para tirar um cascaio teu, né? Sim. Porque na hora que tu chegava lá, apesar de eu já estar morando na Argentina, já falava o espanhol e tudo mais, os caras percebiam na cara que tu era brasileiro, né? O que esse brazuca tá fazendo aqui? E aí eles te davam, eles queriam, né, na verdade... Mas isso é a vantagem de andar em comboio, né? Exatamente. Porque daí tu tá nos 30, né? Não, cara, na verdade a gente roda, vamos botar assim, as viagens internacionais é 10, 12 no máximo, né? Sim. Que a gente tenta botar os grupos, mas assim, a gente pegou a manha desde a primeira expedição, carro adesivado, o puxa do comboio chega, já para, normalmente a alfândega ou a polícia já para ele, o puxa já dá a letra do que está acontecendo para trás, que são todos os carros juntos, que está tudo no mesmo grupo. Os caras já olham o estilo do carro, já vê o pessoal, já vê família. O cara diz, deixa passar, eles não se envolvem quando é grupo, sabe? Isso é um perfil. Essa é a vantagem de viajar em grupo. Tem algumas províncias aí que eles são mais chatos. Porque cada divisa de província, como é o estado nosso aqui, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, cada divisa de província eles têm uma parada de vigilância sanitária e uma do exército e uma da polícia. Então são 3. E aí todas elas te param. E para no meio da pista, tu não para no acostamento. Tu tá vindo, o cara já manda parar e tu para, baixa o vidro. Aí o cara vê que o carro tá adesivado, a gente já liga uma câmera GoPro dentro do carro para evitar qualquer suborno ali, que eles são muito conhecidos por subornar ali na Correntes, principalmente. Então você chega já estruturado, com um grupo, família, tudo organizadinho, tudo certo, ele já sabe. O cara não vai reunir 15 amigos para perder viagem. E contar o documento. Então tu já sai de casa preparado. No meu caso, eu já passava escondido embaixo do banco, assim, para ninguém me ver. Ó. E eles já sabem que tu tem com a documentação, com o equipamento, com o que precisa certo. Então, cumprimento, dá um bom dia, diz que tem 10, 12, 5 carros, e segue viagem. Eu lembrei de uma história uma vez, acho que foi eu tava levando uma mudança e dentro do carro tinha um fila, sabe o cachorro? Fila, cara. E a gente deu uns remédios pro cachorro dormir, tava a gente levou ele no veterinário, tinha o visto do cachorro, vamos dizer assim, né? Tudo certinho. E chegou lá na Gendarmeria. Gendarmeria, né? E o cara me parou, mas assim, dele disse, tem alguma coisa atrás? Assim, aí um perro aí atrás, né? Ele assim, não, abre, eu vou dar uma olhada. Cara, imagina um fila, né? Eu acho que ele em pé ele era maior que eu. Porque aquele cara abriu a janela assim, botou o carão. Cara, o fila botou a cabeça. Baixa. E ó, vamos embora então. Mas acontece, faz parte, né? Conhecer, eu gostava bastante ali de conhecer culturas. Eu atravessava bastante pelo Uruguai. Eu lembro de um cemitério assim que era encravado na montanha. Assim, eu gostava. Eu era mais para turismo do que para renovar o visto, né? Conhecer culturas, estrada, pessoas transforma muito a visão de vocês para o mundo, ou até mesmo, vamos dizer assim, para o cotidiano de vocês? Muda totalmente, Juliano. Você enxerga o mundo com outros olhos. Nós tivemos a oportunidade agora, uns 30 dias atrás, né, Tio de ir lá para a última fronteira que você consegue cruzar na Argentina e Chile. E a gente andou por um lugar muito remoto. Então você parava em umas vilinhas, numas comunidades, até para abastecer era difícil, né?
E aí tu vê o estilo de vida daquele povo, daquele pessoal, tu começa a parar e refletir, né? Pô, a gente como Brasil, tu vive muito bem, principalmente aqui na nossa região, Santa Catarina, aqui em Lages, você vive tranquilo. Ou não, né? Porque eu digo que às vezes os tranquilos são eles, né? Que estão lá, né? Exato. Mas aí tu fica imaginando, exatamente, tu não pode julgar, né? Tu tem que ir aberto a vivenciar novas culturas. E aí tu vê aquele povo vivendo naquela situação. Tipo, às vezes anda quilômetros, uma casa com uma família, lá naquela estância que a gente dormiu lá. O cara lá, tranquilo, mas ele tinha internet, ele tinha um carrinho e tal, mas assim, ó, longe de 300 quilômetros de qualquer cidade. Ele numa chácara lá no sítio. Então você começa a raciocinar e ver, pá, a gente tem uma vida boa e a gente tem que preservar, cultivar e tá aberto para isso. Na minha opinião, ali, nessa parte, principalmente o que muda, eu acho que todo mundo deveria, em algum momento da vida, sair para pegar um carro e viajar. Porque assim, é muito diferente tu viajar, pegar um avião, é prático, tu pega um avião, vai parar lá no outro lugar, vai conhecer, beleza. Mas agora tu pegar um carro e tu cruzar uma distância dessas, ela começa, a tua viagem, é que nem você falou, a viagem começa no primeiro posto de gasolina que você para, no jeito que a pessoa fala, na comida que tem ali, né? Então tu vai, tipo, aprendendo, vai fazendo um turismo. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer turismo em lugares que não são turísticos, né? Então eu acho legal isso, eu acho legal experimentar uma comida local, a bebida que eles costumam beber, né? Para viver aquela cultura. Então, quando tu faz isso de carro, tu passa em lugares que são totalmente não turísticos, né? Então... Até porque os carros que vocês têm não é um carro turístico. Tem essa... A gente consegue ter acesso... Como o Lúcio falou agora, a gente roda muito e se encontra pessoas que... na minha visão, né? Às vezes a gente tá eu até falo que quando tu começa a chegar na fronteira do Rio Grande do Sul com a Argentina, o próprio Uruguai, tu vê algumas eles têm algumas, como é que eu vou dizer, não digo a cultura, mas eles são pessoas que eles param de frente para uma rodovia, estacionam o carro, botam 2 cadeiras, pegam um mate e ficam olhando para a rodovia. Tipo, tu consegue se imaginar hoje... Os comportamentos, né? Tu consegue se imaginar hoje fazendo isso? A gente não tem tempo para conseguir 1 hora para vir aqui no podcast, tu tem que para isso, faz aquilo, não sei o que, muda um monte de coisa, entendeu? Isso aí, impressionante. Lembrou também, a gente viu, não sei de onde, aí, na Argentina, no meio do trevo, né? Aqui vem de uma cidade, que vem de outra, no meio do trevo, o cara estacionou o carro em cima na rotonda, colocaram 2 cadeiras de praia, um mate, um chimarrão, e ficaram ali no final da tarde. E o pôr do sol na Argentina, ele é diferente do Brasil. Isso é diferente. Eu adoro o pôr do sol da Argentina. Né? E isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando a gente fez a expedição para o Uruguai ali, que a gente fez a Praia do Cassino, voltando naquele dia do Uruguai, eu falava para Lele, olha lá, ó, quer ver? Presta atenção. Nós voltando pela rodovia Interpraias, cara, tipo 5, 6 horas da tarde, finalzinho do dia, cara, todas as casas era gente ou na sacada do prédio, ou na grama, ou todo mundo parado, tomando um mate, né? E a gente, cara, é difícil, a nossa região, o sul do Brasil principalmente, eu acredito, né? A nossa região aqui em Santa Catarina acabou perdendo um pouco disso, né? Antigamente tinha esse costume de passava ali na, como é que era, visitar um amigo que tem uma agropecuária, tu sentava ali e ficava 2 horas tomando mate com ele, conversando, né? Mas hoje não dá, tu tem máximo 10 minutos e já tem que ir. Hoje, se tu não mandar o WhatsApp antes avisando que tem, nem te atende. Eu até notei uma das coisas que eu achava, assim, ó, que me fascinava quando eu fazia essa viagem, era o céu à noite. Acredito que por a gente estar no interior e tal, cara, existe estrela, né? Hoje se a gente sair daqui e olhar para o nosso céu aqui, cara, vai ter umas estrelinhas, mas que nem é o céu estrelado, né? Não sei se é porque a gente está longe da cidade e aí
parece que você tem uma visão. Cara, o céu da. Nossa, eu gostava de viajar na noite por duas coisas, para não pegar as polícias na estrada, né? E por conta do céu, cara, que era muito diferente. Mas é por Ô, conta Juliano. da luz, né? Exatamente. É. Então, tu imagina você com um comboio de 6 aventureiros passar a virada do ano no Magic Bus no deserto do Atacama. Ah, Tu já viu como é que Aquilo é vai ser escuro, esse né? céu? Você enxerga a Via Láctea inteira, de ponta a ponta. É fantástico. Na verdade, lá é que eles fazem esse tipo de observação, porque lá é onde está exato. muito longe de qualquer civilização Isso. que tenha luz. daí Aí fica mais- aparece mais ainda. É. Beleza, vamos fazer a última pergunta aqui, para a gente encerrar esse bloco. O que quem quer entrar, vamos dizer, nesse universo de fazer as expedições, de fazer os guiamentos, o que ele precisa começar, por onde que ele deve começar? Por exemplo, eu não me enchi o saco, não quero mais trabalhar com marketing, quero trabalhar com expedições, me encantei pelo negócio. O que eu preciso fazer, além de comprar um 4x4, né? A primeira palavra que vem quando você quer montar alguma coisa é planejamento. Não adianta você, o Lúcio e o Caio montaram uma empresa de expedições e graças a Deus estão indo bem. Pô, vamos entrar nesse nicho para ver como é que é. E pegar um 4x4 e ligar para os amigos e convidar para viajar, futuramente isso não vai dar certo. Se não tiver um planejamento muito bem montado, né, Caio? Então tu tem que ter a experiência, a vivência, como o Caio tem já dentro do 4x4, do off-road, a experiência e a vivência que a gente tem na estrada, buscando roteiros diferentes, viajando a lazer ou a trabalho, e colocar tudo isso na mesa e planejar. Aqui dá, aqui não dá, quanto que a gente vai investir, quanto que a gente vai cobrar. Então, acho que o planejamento é fundamental, né, Caio? Eu acho que tudo vai muito também de ser aquilo que tu gosta de fazer. Perfeito. Porque tu passear, tu fazer isso uma vez é legal, fazer duas é legal. Agora, imagina você repetir o roteiro da Coxilha Rica mais de 300 vezes, no mesmo Já trajeto. decorou os buracos, as grotas, os matos. Beleza, o primeiro tu diz, nossa, que legal, tá? No segundo tu vai curtindo com a galera, no terceiro tu já tá na Starlink e o carro anda sozinho, só desvia o buraco aqui, desvia o buraco ali, entendeu? Claro que a gente vai tentando cada vez mudar um roteiro, mudar alguma coisa. As pessoas fazem toda a diferença, porque não é o roteiro, é as pessoas, cada grupo tem uma sintonia. Então isso te fortalece, né? Mas tu tem que gostar muito do que tu tá fazendo. Né? Porque tu não pode deixar isso virar uma rotina, porque senão qualquer um cansa, né? Então, Rotina cansa. então, eu acredito que o mais importante é a pessoa tem que ter o dom disso, né? Gostar. Tem que saber, principalmente, né, tratar com pessoas, porque tu vai estar 90% de tudo é as pessoas, né? O roteiro ele é importante, mas ele é tipo fazer. Eu digo assim, hoje com as tecnologias que tem, né? Um cara bem ligado nas coisas faz um roteiro. Ele vai para um Google, vai para não sei o que, mexe aqui, aquilo lá, que coisa errada, ele vai fazer o roteiro. Mas agora, conseguir encaixar o roteiro no tempo, nas pessoas, Principalmente nas sentir o pessoas. que as pessoas estão gostando e o que não estão gostando. E outra, a resiliência de tu ir conseguindo mudar isso durante o teu trajeto, dependendo do grupo que tu tá, isso faz toda a diferença. De repente o grupo tu vai sentindo, cara, ele não curte isso aqui, vou levar pra cá, tira isso, coloca aquilo, bota mais diversão no off-road, tira mais, bota mais fazenda, faz mais o ponto turístico, acelera mais, diminui mais. Então tudo isso tu vai fazendo durante tu vai sentindo e conhecendo o grupo, porque por menor que seja o período que a gente passa junto, é um final de semana. E outros casos aí são 20 dias de um grupo junto. Então tu imagina, do dia 1 ao dia 18, como é que tá a integração do grupo, né? Então... Ou estão se abraçando, estão se esfaqueando, né? Eu até lembrei um pouco na tua fala, quando eu vim morar em Lages,
eu vim de Balneário, e aí a galera fala, você é louco, o que você largou Balneário e tal? Eu assim, cara, a galera às vezes tem a visão de Balneário ali, não tô reclamando da cidade, né? Mas de que daquele momento que a pessoa vai uma vez por ano, às vezes passar um Réveillon, umas férias, ela vai morar naquele inferno, naquele trânsito, aquele caos. Eu morava em Balneário, trabalhava em Itajaí, na temporada era 2 horas para ir pro trabalho, às vezes aqui tem 2 carros na frente do sinal, eu já tô aranha! Né? Vamos passar pro bloco 3 aqui, que vamos falar um pouco aí sobre tropas. Você tinha o Tropas Off-Road, né? E você tinha o Euela Life Out, é isso, né? E aí se juntaram e formaram o Tropas. Conte um pouco para nós, Caio, o que era, existe ainda, né, o Tropas Off-Road, e o Lúcio daí conta também para nós aí o Euela Life Out. Existe ainda? Não? Ele hoje tá suspenso. Expedições. Tá, então conte para nós aí, como é que vocês se juntaram, como é que surgiu o Tropas? O Tropas, na verdade, né, eu contei ainda no primeiro bloco ali, ele virou um receptivo, a gente começou a receber empresas e atender essas demandas, principalmente da Coxilha Rica. O Tropas, na verdade, ele foi indo por um lado de que o off-road virou uma essência do Tropas, né? Então, a gente se envolveu com Transcatarina, se envolveu com várias coisas do mundo off-road aí, né? Então, o Tropas na verdade, a base que gerou, né? Isso aí. E o Lúcio, ele, com ela Life Out, ele participava de expedições com tropas, né? Como cliente. Como parceiro, às vezes. Na verdade, depois de um tempo ele começou a me ajudar. E então o Tropas foi aquele momento de dizer assim, cara, vamos entrar no mundo de expedições, né? Eu disse, cara, eu não tenho tempo. O máximo que eu posso fazer é expedição no final de semana, expedição nas férias, né? Expedições, muito antes das expedições, elas demandam muito tempo, muito planejamento, um monte de coisa. Então, o Lúcio, como ele tem essa flexibilidade de horário, ele disse, não, pera lá. Ele vivia a fazer as expedições dele a lazer, levava, às vezes, planejava e levava muitos amigos, né? Sim. A lazer. Eu disse, cara, não é por nada, mas dá pra ganhar dinheiro nesse negócio aí, né? Pelo que eu tô percebendo, vamos dizer assim, você é mais a parte do administrativo, financeiro, e o Lúcio é o comercial e atendente. Ele é o rota. E o jurídico também, né? Na verdade, o Lúcio é o rota. O Lúcio é o caçador de roteiro, né? Como surgiu o Life Out, né? Eu já falei de início, ele veio pós-pandemia. Então, eu e a Márcia sempre gostamos de viajar e tal, e a pandemia veio, parou com tudo, e vamos acampar, e o que vamos fazer? Aí eu criei um Instagram, um projeto, né? Era um projeto assim, ó, cara, eu vou mostrar para as pessoas o que eu gosto de fazer. Independente de ser advogado, eu tenho o Instagram do advogado, e aquilo é para aquilo, eu não vou misturar o meu pessoal com o que eu gosto. E criei o Eu Life Out, que era eu, Márcia, Vida Fora. Entendeu? Traduzindo no literal. E ali eu comecei a publicar meus acampamentos, as nossas viagens de final de semana e tal. E aí um dia eu falei pra Marcinho, vamos pro Ushuaia? Ela, que isso, tá louco? Pro Ushuaia? Vamos pro Ushuaia, vou montar um roteiro. E aí comecei a consumir vídeo no YouTube de quem foi, quem não foi, e no mapa, no Google ali, estrada por estrada, que é o que eu gosto de fazer, roteirizar tudo. Roteirizei, eu uso o aplicativo Wikiloc desde que eu era bike, colega do pai do Caio. E fui no Wikiloc, busquei rota e tal, e montei uma rota pro Ushuaia. E aí eu tinha um grupo de amigos, eu tinha uma Duster 4x4. Convidei um pessoal lá no grupo de amigos, quem é que topa pro Rio com o Ushuaia comigo? Um louco lá, eu topo, o outro eu topo. Reunimos 3 carros e fomos pro Ushuaia. E ali foi o start do negócio. Ali que vocês acharam, aqui o negócio ficou sério, vamos dizer assim? Não, ali foi o Lúcio. Ali é o teu brilho pelas expedições. De 22 para 23. Aí o Caio já me conhecia, começou a ver aquilo ali, e daí fiz outras viagens, fui para Atacama, fui para o Ushuaia, fui para Mendoza, fiz todo o roteiro aí da América do Sul. E aí que o Caio veio com essa proposta. Cara, você faz isso com amigos e faz bem. Vamos fazer isso como uma empresa? Comercialmente falando, bora. Tomamos um café, um café central. Aí onde virou o negócio. Ali que o negócio ficou sério. Ali deu o start
E aí eu transformei o Ela Life Out em Tropas e Expedições, porque a gente já tinha um público que gostava desse tipo de viagem, overlander, acampamento. Então ali a gente... A gente acabou juntando as duas logos, né? Vocês veem uma logo em cima da outra, né? As logos são sobrepostas. E aí a Tropas e ideia... Expedições. E na verdade, hoje, se for olhar, o Lúcio, eu disse, o Lúcio é o cara que faz o roteiro, que ele enxerga os caminhos e vai buscar por onde ir. Eu sou o cara que digo, cara, nós podíamos fazer uma expedição nos Estados Unidos hoje, né? Ele, não, tu tá louco, não vai dar certo, não sei o que, daqui a pouco ele tá lá mapeando, vai ser por aqui, não sei o quê. Nós podíamos fazer uma expedição em tal lugar. Ele, não, homem, não dá, Isso, não é comercial, não dá, não sei o quê. Digo, mas dá, vamos tentar. E isso é interessante, o que o Caio fala, é interessante porque quando a gente está em expedição com comboio, você planeja, né? Você sabe a rota, você tem ali mapeado. E aí tu tá indo, assim, daqui a pouco, eu viajo dentro do carro com 4 mapas. 2 no celular, 1 na mídia. E outro stand-by ali num Garmin. Então o que acontece? Quando a gente tá indo num lugar, eu digo, mas aqui tem uma rota que tem uma saída lá na frente. Eu só digo no rádio, geralmente o Caio tá de base ali, fechando, organizando as coisas. Caio, tem uma saída aqui, tal. Eu e ele particular e o grupo tá no meio. E ele, se tu acha, vai. A gente faz, que não estava planejado, e às vezes os roteiros entregam muito, né, Caio? Muito. Essa última viagem entregou muito mesmo. E a gente faz roteiros não planejados dentro da expedição, e quem tá participando, às vezes nem vê que tu saiu da rota e apresentou para ele uma coisa totalmente diferente. Ele acredita que tá dentro. Exatamente. A gente faz igual no avião, né? Tipo, o pessoal do comissário de bordo, o piloto se comunica, o avião pode estar caindo que tá todo mundo assistindo o filme e tá achando tudo certo, né? Cara, e os caras dizem, que roteiro lindo, quantas vezes você já viu aqui? Essa foi a primeira. Eu sempre gosto, sempre que eu posso, eu faço viagem, e eu gosto de fazer viagem de carro com a família, né? Até por uma questão de conexão com os filhos, com a esposa. A gente já foi para fora. Agora, no último feriado, eu fui para São Paulo com a família. Saímos daqui, paramos em Curitiba, visitamos um sobrinho da minha esposa lá. De Curitiba fomos a São Paulo, viajamos São Paulo inteiro. No domingo viemos, né? Pegamos a 116 ali e viemos embora, né? Claro que chega um momento assim que tu tá para deixar eles no teto já, né? Mas é legal porque gera uma conexão, as crianças vêm brincando atrás e tal. Para você, o que diferencia uma expedição de uma viagem comum, vamos dizer assim? Total diferença. Tem muita diferença uma viagem comum e uma expedição. A viagem comum, você sai, faz o roteiro e chega no destino. E na tua cabeça, assim, eu vou para Bariloche. O teu destino é Bariloche. Você vai pegar o carro, dirigir, dormir nos hotéis que você vai encontrar no caminho e chegar lá no destino. Uma expedição, aí vem o planejamento, pegando o gancho do que precisa para dar certo. Você planeja mostrar para o teu cliente coisas que na viagem comum ele não vai ver. Então, nossos roteiros, eles são muito flexíveis nesse ponto. Você vai rodar por lugares que não é qualquer um que roda, por isso a exigência do 4x4, porque às vezes a gente sobe uma serra lá, que só o 4x4 te leva lá, e o roteiro comum não tem isso. Então o roteiro comum, ele é comum, já diz a palavra. E a expedição, ela traz muita bagagem diferente para o cliente. O cliente vai ver coisas que ele não vê numa viagem comum. Na verdade, assim, em qualquer lugar hoje que você for, que tiver alguém guiando, é totalmente diferente, né? A visão de alguém que chega num destino turístico, vamos falar assim, fomos para conhecer um museu, para ser bem, mas tu entrar num museu sozinho e começar a olhar e tal, de repente tu não vai nem dar bola, às vezes, para algo que é muito importante. Mas tiver alguém te falando, te dando ênfase do que tu tem que olhar, do que tem que fazer, vai ver aquilo com outros olhos, né? Eu tenho um exemplo muito clássico, por exemplo, na própria Coxilha Rica. Se tu entrar sozinho para dentro da Coxilha Rica, passar pelo corredor de tropas, tu vai ver um monte de pedra. Se alguém não te contar toda a história, que tem mais de 300 anos, como é que foi construído, que serviu um corredor para transporte dos animais, que saía de Viamão até Sorocaba, né? Então isso acaba gerando essa conexão. E outra coisa é o próprio comboio em si, né?
A gente até fala a magia do comboio. O comboio, tipo, chega um ponto da expedição que a gente é só meros, né, maestros ali conduzindo, mas quem faz o show é o pessoal do comboio. É no rádio, é as crianças brincando, é um fazendo piada, um falando com o outro tirando sarro do outro que não conseguiu passar naquele lugar, outro que não subiu, outro que tira sarro do carro do outro brinca com isso. Entendeu? Eles vão se juntando e a gente acaba ficando até meio de fora. No começo a gente tá organizando, orquestrando tudo aquilo. A gente é o importante, né? E depois eles se, sabe? Cara, se tu pega uma expedição pra fora aí de 10 dias, como é Mendoza, e no segundo dia, todo mundo parece que se conhece há muito tempo, As crianças, principalmente as crianças fazem essa junção, né? A Manu tem seus 4, 5 anos, já pega uma amiguinha de 8, de 9, ela junta e já estão brincando, e quando vê as crianças estão já entrosadas, os pais das crianças entrosados, o assunto é comum, né? Então tudo é viagem, expedição, é lugar comum. Quando você vê, tá todo mundo unido. Às vezes a gente para no restaurante, né, Caio? Senta, a gente espera todo mundo organizar e tal, ver se não vai precisar nada. Todo mundo já conversando, interagindo, e parece que os caras se conhecem há muitos anos. E é interessante, uma expedição dessas leva, às vezes, amizade pro resto da vida. Isso é muito legal. O mais interessante ainda é que avaliando assim os grupos, às vezes se tu pegar um grupo de 100% de pessoas que não se conhecem, eles se entrosam mais do que se tu levar um grupo de 10 carros amigos conhecidos. Daqui, vou fechar com um grupo de amigos e bota eles na expedição. O grupo dos desconhecidos, que os 10 não se conheciam, parece que eles têm um entrosamento melhor que os que já são amigos de longa data. Até passando já para o bloco 4 aqui, que é um pouco dessa questão, né? A gente vai falar sobre os desafios do negócio, né? Tá um pouco não, a primeira pergunta que eu ia fazer para vocês é realmente essa questão de você guiar pessoas, né? Para outros lugares, né? Esse seria, vamos dizer assim, o maior desafio das expedições, no caso de vocês como guias? Gestão de pessoas. Na verdade, assim, vamos lá. Eu acredito que uma das maiores desafios, vamos entender assim, a gente guia pessoas que são líderes natos, né? A maioria é empresário, a maioria tem sua profissão, tem seus negócios. Então, eles são pessoas que são líderes natos. Então, a gente tem que liderar líder. Então, tu imagina a dificuldade que isso exige de você, de um poder de convencimento, um poder de controle da situação total, porque tem pessoas ali que eles são líderes natos e tu vai ter que ser o líder daquela turma. Então, eles vão ter que confiar em você. Você vai ter que passar a cartilha de como é que tem que ser feito. Regras têm que existir, né? Porque se não tem regras, a coisa às vezes não funciona. Então a gente tem que pôr alguns limites, pôr regras. A gente tenta não ser chato, não ser cri-cri. Levar isso de uma forma suave, né? Levar o mais suave possível, mas a gente tem que tentar, né? Cumprir horário, cumprir algumas situações que no momento vai acontecer, questão de combustível, questão de manutenção do carro, a gente já vai avisando antes, né? Tudo para evitar que aconteça, e a gente vai aprendendo com uma expedição o que a gente aplica na outra e que a gente vai melhorando para outra. Então, assim, eu acho que a gestão do grupo é o mais importante, né? Tu ter sempre o grupo na mão e não perder o grupo. A questão a questão dos parceiros, por exemplo, hotéis, mecânico, alimentação, logística, esse seria um segundo desafio, ou vocês acham que é ainda maior do que as pessoas? Não, eu acho que as pessoas ainda é o maior desafio. Assim, aproveitando o gancho do Caio ali que ele falou, a gente, antes de cada expedição, e até mesmo antes do dia da expedição, a gente já vem conversando com os participantes, fazendo reuniões individuais e às vezes em grupo, faz uma videochamada em grupo ou faz uma reunião individual com a pessoa. E tu já vai incutindo na mente dele como que é uma expedição, principalmente para aqueles que ainda não fizeram. Então, quando chega no dia da expedição, a gente revisa tudo aquilo ali e faz um briefing. E nesse briefing, aí vem as orientações, os assuntos paroquiais, né? E o que o Caio fala, e isso é fato, chega para o cliente e diz assim, quando acontecer qualquer problema,
seja ele com hotel, com o carro, com o participante, o que for. Só tem duas pessoas que podem resolver aqui dentro. Ou é o Caio ou é o Lúcio. Não adianta você reclamar pro teu colega que veio junto da viagem que o hotel deu um problema, que ele não vai resolver. Gritar no rádio. Exatamente, ou ficar bravo, Não. ou enfim. Então, aconteceu algum problema, e acontece e vai acontecer, né? Você está trabalhando com pessoas, com gestão de toda a estrutura. Deu um problema, se reporta a nós, que é a gente que vai poder resolver. E assim acontece, assim flui, e assim vai leve. Se, né, der aquele perrengue e a pessoa começar a fomentar aquilo, Não. vira uma bagunça. Ainda dando sequência nessa questão de desafios, como é que são a questão? Eu acredito que dentro do planejamento, né, que vocês falam, vocês têm os pontos de parada, né? E se no meio do nada lá me quebra um carro, como é que dá esses imprevistos mecânicos? Vocês contam com uma... Como é que é? Na caçamba ali? Suporte. Com um suporte na caçamba? Como é que funciona essa... Já teve alguma questão dessa? Cara, pouco. Naquele dia que eu fui ali, teve um que saiu rebocado lá, né? Mas tava por um cabelo de sapo ali para arrebentar, eu acho que era A tração a dianteira tração e então, tal, né? a gente Não vai- chegou a quebrar, né? A gente analisa a situação e vê o que pode fazer. Essa foi uma situação perto. Então, o que aconteceu? Um colega dele puxou ele até a fazenda e eu continuei com o comboio. O Caio estava puxando um outro comboio naquele dia, por isso que a gente não estava junto. Mas são 3, 4 dias, então tu consegue resolver, tá perto da cidade, tá perto de tudo. Mas um exemplo. Aconteceu lá no meio do nada. Quebrou um carro. Por que a gente priorizou ter sempre 2 carros de apoio, né, Caio? Sempre que dá, a gente tem 2 carros de apoio. Se o Caio não consegue ir, a gente tem parceiros que a gente consegue contratar ou fazer uma parceria que ele vai e te fecha. E o Lúcio vai e te puxa. Deu um problema, um deles fica resolvendo o problema do carro que deu, ou seja, puxando para algum lugar que consiga consertar, ou seja, tentando consertar no lugar, para a viagem poder incluir. Mas o comboio principal segue viagem com aquele outro líder ali. Na verdade, sim, dá muito pouco problema. Na verdade, hoje em dia, é raro os casos que a gente tem de algum defeito. Até porque Coisa máxima o é um- pessoal já vai com o carro preparado para lá, né? e às vezes dá um pneu, às vezes às vezes algum problema, algum pneu, alguma coisa mais rápida, mais fácil de Tu resolve resolver. na hora ali. É um pneu, sei lá, uma bateria, um sensor, alguma coisa que... Mas nós aí, em 2, 3 anos de expedições fora, nunca tivemos Sim, problema de guincho. a gente nada. fez 9.000 quilômetros agora na expedição do Passo Mar, não foram com pneu. Exato. Beleza. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalinho aqui, precisamos abastecer o café, meu chimarrão já se foi também, tá? Daqui a pouquinho, fica aí com a minha palavra, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Valeu! Você é empreendedor, empreendedora, tem uma história para contar e adora compartilhar experiências, esse convite é para você. Conversa de Dono, o podcast que dá voz a quem vive o dia a dia dos negócios, enfrenta desafios reais e constrói resultados de verdade. Aqui a gente não fala somente de sucesso, a gente fala de histórias reais, aprendizados, erros, acertos e tudo que faz parte da jornada empreendedora. E agora eu quero te fazer um convite. Se você quer participar como convidado e contar a sua história aqui no Conversa de Dono, é simples. Chama a gente no direct do perfil oficial e vem fazer parte desse projeto que está conectando e fortalecendo empreendedores da nossa região. Bora juntos então construir, crescer e dar voz a quem faz acontecer. Estamos de volta ao nosso episódio de hoje. Hoje estou aqui com o Caio e com o Lúcio, eles que são os sócio-proprietários aí do Tropas Expedições, contando a sua história de vida, a sua história de trabalho também, um pouco das histórias aí de viagens. E para vocês, Lúcio e Caio, o empreendedor, contar um pouco, eu fiz a transição, né? Eu era CLT, trabalhei como representante comercial. Quando eu vim morar em Lages, eu era representante comercial, trabalhei numa empresa ali, participava de licitações, na venda e locação de impressoras e tal, visitava todas essas prefeituras do estado inteiro aí, até que um momento eu fui, me preparando para assumir a parte do empreendedorismo, até a hora que eu fiz a virada de chave e toquei o empreendedorismo, e hoje tenho a minha empresa aí. Vocês
sonham em viver 100% do Tropas? Vocês pretendem um dia abandonar, vamos dizer assim, a outra jornada e seguir somente com Tropas? Vai primeiro. Assim, ó, isso são duas posições distintas. Eu gosto de advogar, tá? Sempre gostei, só que tudo tem um tempo. Essa estrutura de viagem, de expedições, ela vai acontecer por muito tempo, espero eu. Só que eu tenho um projeto na minha vida, eu e a Márcia, que com 60 anos a gente vai viajar o mundo. Sabia que era tão logo. Falta uns 2, 3 anos só, então, cara. Não sabia que a sociedade ia acabar tão rápido, né? Boa, tipo. Então a gente tem ainda uns 8 anos de parceria Tropas com o Tio Caio, e depois eu deixo Tropas na mão dele e sigo viagem aí, desbravando o mundo, eu e a tia Márcia no nosso camper aí, que é um projeto de vida. Ele disse que vai morar lá em Vila Perruene e vai só esperar nós chegar com o comboio lá. Isso aí, você é o receptivo local lá. Já fecha o grupo aí, pede pro grupo vir até não sei aonde que eu encontro eles no caminho. Mas assim, agora, o momento é continuar exatamente como tá. Eu tenho a flexibilidade da advocacia para poder estar organizando, puxando comboio 10, 15, 20 dias aí, 3, 4 vezes por ano, bem tranquilo. E ainda é o que mantém tudo isso, né, no meu lado aqui, é a advocacia e o Tropas. Então, ele vai ser um projeto de vida dos próximos 10 anos de expedição. Aí depois a gente senta e avalia tudo, e aí eu sigo com o meu projeto, minha ideia aí, eu e a tia Márcia. E o tio Lúcio já é igual aqueles que moram na fronteira ali do Brasil com o Uruguai, Doble Chapa. Ele volta de lá falando portunhol, o espanhol com os frendistas do posto daqui do Brasil. Ele dá até o sistema mudar, ele demora um pouquinho. Então, assim, na verdade, eu pretendo conciliar até quando der, né? isso. Tudo depende muito. Hoje em dia a gente vive precisando de uma estrutura, né? E correndo atrás da máquina, né? E empreender não é fácil. Empreender é um trabalho árduo aí que a gente tem que insistir às vezes para a coisa acontecer. Às vezes tu investe, demora a ter retorno. Às vezes a gente fica, né, aproveita que tem um lugar fixo, né, que também te dá uma segurança, uma estabilidade, né, mas, cara, eu vejo muito o futuro do turismo, né, em si, uma coisa que o Tropas muito maior do que só expedições, né, eu enxergo, assim, algo realmente voltado pro turismo de forma geral, né, que eu sou uma pessoa que gosto muito de viagem, gosto muito de roteiro, mas o que eu gosto mesmo é de estar proporcionando para as pessoas essa questão do lazer, do turismo, né? Então eu acho que vai vir muitas coisas no meio disso tudo ainda aí, a gente não sabe o que vai acontecer para frente, mas com certeza o Tropas vai crescendo com o turismo e tendo vários braços, várias vertentes aí, várias outras atividades envolvidas aí no negócio. Bacana. A questão de sociedade, a gente viu já, né, que vocês têm bem limitado as funções de cada um, né, as responsabilidades de cada um. Eu cheguei a ter uma sociedade também, não deu muito certo assim. Sinal que eu tô sozinho hoje, né? A gente segue trabalhando no mesmo mercado, né? Mas junto não deu certo, né? E cada um para o seu lado. A gente dividiu as unidades e tudo mais. Eu sempre falava assim que a sociedade é tipo um casamento, só que tu não dorme junto com o parceiro, né? Ainda bem, né? Não sei, né? Eu não dormia. Vai ver por aí que a gente se rompeu. Mas a gente vê que tem um entrosamento legal, assim, mas para quem está assistindo, às vezes tem uma sociedade, né? Quais são, vamos dizer assim, os desafios de ter uma sociedade?
Cara, eu acho que assim, o mais importante, na verdade, da sociedade é o cara saber até o Limite do limite. E não assim, é que na verdade, assim, eu não. Te falar bem a verdade, eu não acredito. A palavra sociedade, acho que ela já ficou. Já Né? foi. Eu acho que isso chama-se parceria. Exatamente. Entendeu? Ah, os, cara, hoje os negócios. Ah, beleza, ninguém faz mais uma coisa só porque gosta, porque é legal. Você ter o sócio porque você é um cara gente boa. A gente faz porque Que agrega, né? tu precisa do Claro, objetivo. exatamente. Tu precisa enxergar um resultado, tu tem que enxergar que tu tá ganhando, não digo dinheiro, mas que tu tá conseguindo alcançar um objetivo mais rápido ou melhor, ou entregando um produto de maior qualidade, ou tu podendo atender melhor o teu cliente, ao fato de existir essa sociedade. Então, são várias coisas que tu tem que sempre avaliar e é parceria, né? É fazer com que a coisa dê certo, tem que ser bom para todo mundo, né? Então, de forma que a coisa aconteça realmente desde quem é os parceiros do negócio para o cliente final, né? Que eu acho que é o que É é mais igual, importante. é igual a fala do italiano, né? Tem que ser bom para os dois. Para mim e para o meu filho. Pessoal, Eu vejo a parceria, né? Porque também penso como o Caio. Sociedade é uma coisa muito, tipo, ultrapassada, já foi. Então a parceria, o Caio visualizou em mim alguma coisa que poderia somar no que ele estava pensando. Eu visualizei no Caio que, pô, eu posso entrar aqui que eu tô tranquilo, tô seguro. A gente já se conhece antes de ter essa parceria. As nossas famílias são conhecidas. Eu conheço o pai do Caio antes de conhecer o Caio. Então você tá lidando com pessoas sérias com o mesmo objetivo. E é isso que funciona. Isso. O tio Caio tem a chave lá da porta da minha casa, eu tenho a chave da porta da casa dele, a gente mora vizinho, de frente um com o outro. Então tudo isso soma. As famílias se gostam, a filha dele é apaixonada pela gente, por mim, pela tia Márcia. Então isso é importante, isso ajuda a fortalecer o objetivo comum. Então, quando ele precisa de alguma coisa, ele já sabe que ele só vai ligar e dizer assim, tio Lúcio, tal coisa, bora, bora. E eu a mesma coisa. Tem essa reciprocidade. Então isso é importante. E a hora que não tiver bom para algum, a gente tem total liberdade de dizer assim, tio Caio, isso aqui não tá legal, isso aqui não tá bom, vamos por outro lado? Ele vai dizer vamos ou não vamos. Isso é que vai. menos a chave do carro, né? Essa não empresta. Essa Pessoal, nós vamos fazer o nosso ping-pong de dono. Hoje eu tô com duas raquetes aqui, ó. Tá? Eu vou fazer uma pergunta, uma direta para vocês e vocês respondem aí. Daí vocês se organizam aí quem quer responder primeiro. Pode ser? Correto. Tá começando o nosso ping-pong de dono. Expedição é? Expedição é... Cara, Expedição é conexão, é amigos, aventura, família. Uma viagem inesquecível. Pra mim, Ushuaia. Para mim foi tudo que envolve Cordilheira dos Andes O maior perrengue já vivido. Cara, no ramo de expedições aí, acho que a gente não teve perrengue assim que dê pra... Teve bastante resenha, bastante brincadeira, mas perrengue, um perrengue não, né? cara, muito tranquilo. Um hábito que ajuda vocês a performar melhor. Eu acho que assim, ó, um hábito é estar sempre querendo buscar algo novo, né? Trazer inovação, trazer um roteiro novo, fazer alguma coisa diferente, né? Esse a gente tem como um hábito estar sempre procurando lugar novo, coisa nova, isso que faz com que o cliente esteja com a gente. Planejamento seria a palavra para o hábito. Liberdade significa? Liberdade, poder viajar. É isso aí. E para fechar, um conselho rápido para quem quer empreender. Coragem. Coragem e resiliência. Okay. Pessoal, vamos passar para o bloco 7, nosso último bloco aqui, onde eu vou pedir algumas dicas e conselhos para vocês aí sobre a questão de empreender com turismo, de fazer expedições, mas antes não deixa de seguir já nosso canal. Eu vou
colocar também aqui na descrição do vídeo o Instagram, o site aqui do Tropas, então já segue o perfil deles lá, entra no site, tem uma... Vocês lembram de cabeça a agenda? Como é que tá as viagens aí? Como é que tá? Então, fala para nós aí, Lúcio, a agenda, como é que tá? FenaJip em junho. FenaJip é quando? FenaJip é 4... Não, pergunta da... Entra no site lá, mas vamos lá. É de 4 a 7 FenaJip, tá? Comboio FenaJip. Aí tem em junho ainda o evento do Tio Caio, Coxilha Festival 4x4, vai ser dia 19, 20 e 21. Aí em julho nós temos já fechada Serra da Canastra. Esse já encerrou. Já encerrou as inscrições. Temos em agosto 13 Tilhas e Coxilha Rica, Travessia da Coxilha, Coxilha mais uma Rica em edição agosto. da Travessia. Aí setembro Bariloche, de 5 a 19. Outubro Travessia do Cassino. Novembro Lagoa dos Patos. E finalmente dezembro Ushuaia. E mais algumas coisas que vai aparecer no meio sempre. Sempre tem um passeio aí no meio de tudo isso. Bacana. Vamos lá, então. Qual que é o primeiro... no bloco anterior eu perguntei ali o primeiro passo, né, para quem quer empreender no ramo, né? Vocês falaram ali na parte de planejamento, tudo muito voltado para o negócio. Agora voltado para o público de vocês, né? Cara, eu vi uns vídeos de vocês, gostei, quero entrar para esse negócio, né? Então qual que é o primeiro passo para quem quer entrar nesse mundo, nesse universo aí das expedições? Além de contratar o Tropas. Eu acho que, assim, na verdade, a pessoa está disposta a conhecer o que é novo, sair do sofá, né? Exatamente. Hoje, eu acredito que esse mundo do turismo, que esse mundo de expedições, ele está muito novo. Ele tem muito a crescer. Nossa. Muito, 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 muito. Então, nós temos várias empresas parceiras, né, Caio, aqui na Coxilha Rica, que nos contratam para fazer o guiamento dentro da coxilha. Como a gente tem parceiros em lugares que a gente não domina, para fazer o guiamento lá, como tem Lagoa dos Patos, o Henrique Traçando Caminhos, tem a Serra da Canastra, o pessoal da Pai e Filhos. Então, eu acho que você ter um bom relacionamento com as pessoas que fazem a mesma coisa que você é importante. Porque você não trata isso como concorrência. Isso. Você trata isso como parceria. Essa palavra parceria vai Serve, existir muito nesse ramo aí. Então é importante ter bons parceiros, ter sabedoria e coragem para investir nisso e gostar, como o Tio Caio falou. Principalmente tu tem que gostar. Não é porque o Tropas está dando certo que eu vou montar uma empresa de expedições e vou dar certo também. Às vezes a pessoa não tem esse perfil. Ela viu que é legal, assistiu os vídeos e tal, é isso que eu quero. Mas às vezes não é. É igual comprar um motorhome. Isso aí. A pessoa, pô, é massa viajar de motorhome, é massa. Vai lá e investe 600 pau, 700 pau no motorhome e aí vê que não era o que ele queria. E o dinheiro está investido. Já foi. É a mesma coisa que é uma empresa de expedições. Daqui a pouco tu foca naquilo e não é o que tu queria. Então, ter conhecimento do que você vai fazer e gostar. É isso aí. O que a gente falou ali das expedições internacionais, isso implica em alguma coisa? Eu quero fazer Patagônia, eu tenho alguma... o que eu preciso fazer, né? Eu sei que daí não tem a questão de visto, não tem nada que impeça, Não, né? é só mesmo ter vontade, prática. questão de agendamento também dos dias Por ali. isso que, tá? na verdade, a gente sempre lança sempre com mais tempo as internacionais, justamente para a pessoa poder Se programar. A gente poder passar o que eles precisam, documentação, tudo certo, a gente poder reservar os hotéis. E é só vir junto. Exatamente. E qual que é a importância, a gente falou bastante aqui sobre planejamento, né? Qual que é a importância do planejamento, da segurança e também do equipamento certo, né? Ainda eu brincava com o Lúcio assim, cara, eu vou comprar um Renegade para ir nesse negócio. Esse tempo até vi um vídeo de vocês lá, tinha um... da Volkswagen, como é que T-Cross. Tinha um T-Cross lá, tem até um T-Cross, assim, meu Deus do céu, esse vai ficar no caminho, né? Não, que assim, ó, na verdade, se tu, às vezes que teve T-Cross, a gente até fez na expedição Mendoza, é um roteiro que a gente não repetiu esse ano, a gente fez 2 no ano passado, porque a gente incluiu o Bariloche, provavelmente a gente então fez Mendoza, mas o Mendoza é um roteiro que dá para um SUV alto. Exatamente. Bem tranquilo, vai de boa. Talvez um ou outro lugar, ele de repente não vai fazer o que o 4x4 vai fazer, mas tipo, Mas a gente planeja um desvio e tal. Na Coxilha já recebi grupos ali também que um ou outro amigo veio com um 4x2 e queria e bora, chega num lugar, desvia, chega na fazenda, deixa o carro, entra no carro do amigo, vai junto, tudo negócio, sabe? Então a gente tenta meio que personalizar de acordo com o grupo.
Mas o objetivo do 4x4, para que é? Na verdade, a gente não sai procurando confusão no 4x4. Esse A gente é não o sai para nosso procurar objetivo. trilha. Isso é outra coisa. Quando tu sai para fazer trilha, fazer trilha. A gente não sai procurando confusão, mas a gente tá preparado para confusão se a confusão acontecer. É diferente. Se o rio subir. Se o rio subir, se chover, se a estrada cair, se te trancar a estrada, tiver que pegar um desvio. Então a gente tá preparado para confusão. Nosso equipamento é pronto. Mas não que a gente saia caçando. Se a gente puder ir e voltar e não usar o 4x4, beleza, eu vou também. Bacana. Tem muita questão do propósito, né? E vocês, eu vejo que tem uma comunidade. Como é que é? Olá, meus milhões de seguidores! Como é que é? É assim, né? Esse bordão aí pegou. O pessoal pergunta sempre que encontra a gente aí: cadê os milhões de seguidores? Tá Mas quase, né? Tá quase, Falta né? só 900 mil, né? Não, falta mais. 980 mil. 990 Mas é legal você ter isso, entendeu? Porque isso relaciona melhor a pessoa. Então, assim, tem o sério do negócio e tem o brincalhão do negócio. Toda quinta a gente tem uma resenha, quinta da resenha. Às vezes a gente pega alguém fazendo alguma coisa engraçada, vai lá e filma e posta na quinta resenha. Então, tu tem que ter essa conectividade com as pessoas. Essa brincadeira chamou pessoas e ficou. Então, o pessoal encontra a gente lá, cadê os milhões de seguidores? Isso é legal. Então, tem que ter essa... Tem que ser leve o negócio. Tem que ser. É isso aí. Cria-se uma comunidade, como você falou da tua filha, né? Como é que é a família Tropas, né? Cria uma comunidade e tudo mais, né? Como é que é criar um negócio com propósito? Vocês têm um propósito, né? O trabalho de vocês, eu acho que é dentro do escritório. O Tropas é um propósito de vida mais, né? Apesar de envolver financeiro e tudo mais, ele virou mais um propósito, né? Eu vou falar por mim. Tá, eu sei que o Caio vai falar a parte dele que vai ter vínculo com isso. O meu propósito é poder proporcionar para as pessoas o que a gente vive. Esse é o meu propósito. Verdade. Tem até, desculpa, tem o, como é que é o slogan do Tropas? Como é que é a sua casa fora? Como é que é? Sua melhor experiência fora de casa. Isso. Exatamente. Na verdade, assim, hoje eu enxergo tanto o Tropas Expedições, o Tropas Off-Road, todo essa família Tropas, todo o que foi criado junto do Tropas, do Tropas, como um incentivo para as pessoas viverem um mundo diferente, um mundo mais leve, um mundo mais divertido, né? Eu digo, cara, a pessoa que compra um 4x4 não vende mais, né? Pode ser, cara, qualquer 4x4 o cara não quer, vai ter que ter um 4x4 na família porque ele vai pensar, puxa vida, mas e se aparecer um lugar para ir, uma fazenda de um amigo e eu não tiver um 4x4, o que eu vou fazer? Né? Então, é uma cachaça, a pessoa vem e não sai mais, cara. Não tem jeito. Meu cunhado, a gente fez passei no Cochilharia, que eu levei ele e a minha irmã junto. E aí, terminando o passeio, ele falou assim: segunda-feira eu vou comprar isso. E ficou marcado comigo, assim. Porque a pessoa, quando experimenta uma expedição, um passeio na coxilha, ela vem com outro pensamento. Cara, isso é legal. Sim, eu participei contigo lá e fui atrás de um. Eu contei o José participar no final de semana, ele e a esposa, e foi bom demais. É isso que a gente quer proporcionar para as pessoas. Pessoal, hoje ficou claro para nós aqui que empreender, né, nasce com um propósito, nasce com uma paixão. Obrigado, Lúcio, obrigado, Caio, pela participação de vocês. Vocês têm um minutinho aí para consideração final. Eu agradeço, então, né, em nome do Tropas aí, agradeço a oportunidade de estar aqui, né, podendo falar para essa audiência toda aí o que a gente faz, né, falar sobre empreender, falar sobre os desafios, né, convidar, sigam o Tropas aí, acompanhem o que o Tropas faz para vocês verem como é legal esse mundo. É isso aí. E, Juliano, então agradecer o convite mais uma vez aí, né, deixar para você aqui uma lembrança da família Tropas, olha aí, ó. A camiseta nossa aí. Eu abro na hora mesmo. Abre aí. Essa camiseta, ela é da nossa expedição quando fizemos Cassino e Uruguai. Então tá aí a camiseta do Tropas. Cada expedição nossa, a pessoa ganha esse uniforme. Tá ali a sua melhor experiência fora de casa. Então tá
Já sabe, né? Vai ter que ir Eu, pro eu tô cassino. com. Ufa, É, o Renegade vai? vai. Eu tô com uma segunda pele que não tem problema de tirar. Não, não Aí, tem ó. problema. Vai lá, Aí, ó. coloca o teu presente, Aí, ó. tropas. Aqui a gente faz ao vivo. Olha aí, ó, coisa linda. Mas vai, ó. Show de bola. Aí, ó, Então, acertei até no tamanho. é só vir junto para a expedição com o cassino. Quanto é que é o tour? Entra no Mande site, contrato, Lúcio. Já faz a inscrição. entra no site, já faz a pré-inscrição e vem com a gente ter a sua melhor experiência fora de casa. Beleza, então. Show de bola. Obrigado, gurizada. Pessoal, nos vemos aí no nosso próximo Conversa de Dono. Não deixa de seguir o Tropas lá também. Valeu! Valeu.